É você saber o que você quer. É você saber onde você quer chegar. Gente, se você quer ser grande, ter um sonho, você tem que mentalizar, você tem que pensar naquilo, acreditar. Acho que querer empreender, todo mundo quer, muita gente sabe, muita gente quer, mas poucos têm coragem. Porque quando você cresce, outras pessoas crescem com você. Porque se você começa, nenhum começo assim é fácil. Nada é flores. Então, assim, eu preciso resistir. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast Além do Topo, onde estamos recebendo uma pessoa maravilhosa, empreendedora, de sucesso. E agora eu vou passar para a Natanael para fazer a apresentação dela para todos nós. Pois é, quem tá aqui com a gente hoje é uma pessoa bem especial, ela é da cidade de Pau dos Ferros. Aceitou aqui o nosso convite para participar do podcast. Hoje ela atua em várias áreas, vamos só fazer um breve resumo. Ela é economista, técnica em transações imobiliárias, perita judicial e uma das maiores empreendedoras da cidade de Pau dos Ferros. Estamos aqui hoje à noite com Nayane Castro. Oi, boa noite. Olá, boa noite. É uma honra poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. E fiquei muito feliz por ser convidada e estar aqui ao lado de pessoas que sabem o esforço, a dedicação do que é empreender, né? E poder compartilhar um pouco da minha trajetória inspira mulheres, né? E o que eu gosto muito de sempre falar é que todos nós temos um propósito, né? Então, assim, empreender para a mulher ainda é bem mais delicado. Verdade. Isso aí sempre, na verdade, em muitas áreas, né? Não só no Não só empreendedorismo, no mas em muitas empreendedorismo. áreas é um assunto bem delicado ainda para a mulher. E queríamos começar com uma pergunta que geralmente fazemos para todo mundo, né? Que é a essência do nosso podcast, saber um pouco da sua história, de uma forma breve, bem resumida. Você contar pra gente como é que começou essa sua trajetória, como é que foi o seu desenvolvimento pessoal e passar pra gente aí, pra gente pegar alguns insights. Eita! Na verdade, eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei do novo. Eu sempre gostei do diferente, né? Porque é muito claro que o diferente é diferente do comum, né? Eu nunca gostei do comum. Então, assim, tudo que me inspira é tudo aquilo que eu acredito, né? Toda a história da Zuti, ela é muito genuína. Por quê? A Zuti sou eu, é a minha essência, é tudo aquilo realmente que eu acredito. Tem a minha família, que foi o meu suporte inicial. Eu Ninguém acreditava que ia dar certo. Mas minha família, eles me apoiavam, sabe? Porque é muito fundamental, o apoio. Porque, assim, você largar a sua profissão, né? Você assusta. A família, ela tem um cuidado, né? Não é aquele medo. Isso É foi de no ser começo? proteção. Como é que aconteceu? Você precisou largar, abrir mão de alguma coisa? Conta pra gente entender como é que foi esse fio da meada aí. Então, eu me capacitei a vida inteira, né, para atuar na área imobiliária, atuei por 10 anos. Só que eu não sentia. Uma amiga minha falava: "Olha, você nasceu para vender, você vende até, você vende o que você quiser." Só que o mercado imobiliário vai um pouco além disso, né? Porque eu gosto muito de me conectar com as pessoas. E às vezes acontece do mercado imobiliário, você como corretor de imóveis sabe, a gente avalia um imóvel, faz todo um estudo e o proprietário muitas vezes quer algo acima. Então eu moro no interior, a minha cidade, eu conheço todo mundo me conhece e pergunta, vale? Aí era difícil ser profissional e como eu Você não me ficava meio que encaixava. dividida entre o Não, profissional e a a realidade, né? realidade. É, Aí o que aconteceu? Eu não vendia. Eu fiquei na parte mais ficava travada. estratégica, na parte burocrática, e por sempre eu gostar de inovar, eu sempre, quando eu via, é bem diferente o comum do básico.
Isso é muito evidente que o básico bem feito funciona. E funciona muito, sabe? Na verdade, é essencial. O feito é melhor que perfeito, né? Isso. Mas o comum, as pessoas, as pessoas não querem mais o comum. O novo, gente. O novo hoje é visto com outros olhos. O novo, como assim? Nós entendemos, a gente que empreende, a gente tem um domínio que precisamos entrar em muitas áreas. A gente precisa saber de tudo um pouco, né? E eu relatei o medo da minha família, por quê? Porque eu entrei na imobiliária como secretária. E em um período onde eu entrei em uma função e eu dominei todas as outras. Mas porque eu era curiosa, porque eu gostava. Então, assim, eu saí da minha zona de conforto, porque era confortável ali pra mim. Também foi um pouco difícil, sabe? Eu trabalhava com pessoas que eu gostava. É uma família, né? Mas quando eu percebi, aí eu comecei a lançar Zute, ou o Alfajor. O Alfajor foi o nosso primeiro produto. Eu passei um ano levando para os meus amigos, para o trabalho. Eu entregava assim para todo mundo. Meu pai muitas vezes reclamava comigo, porque ele falava: essa menina é formada em gasta mais. E eu, pai, eu sei o que eu tô fazendo. Por quê? Já tinha o meu paladar, né? Eu já tinha identificado, eu já sabia. Só que a venda não é para mim, a venda é para o cliente. Então, quem melhor lançar o meu produto do que o cliente? Eu não lancei, não. Quem lançou o meu produto foram eles. Por quê? Eu entendi o perfil comportamental do paladar de muitos. Pode ver que ele não é um chocolate ao leite, ele não é doce e nem é amargo. Ele é Esse aqui é um equilibrado. sabor de vários, no caso. Esse aí é o Chocolate é tradicional. tradicional. É, com doce de leite. Esse aí é o alfajor. Certo. Aí esse aí foi o primeiro produto que a gente desenvolveu. Aí fomos lançando novos. E assim, só que eu precisava validar, as pessoas precisavam conhecer o meu produto. Como? Então, assim, primeiro eu acionei a minha rede de contato até chegar em grandes chefes. Então, quando eu fui pontuando, melhorando, porque eu sabia, é muito importante. Uma coisa que é muito importante é você saber o que você quer, é você saber onde você quer chegar. Porque se você começa, nenhum começo assim é fácil, nada é flores. Então, assim, tudo que me motivava era saber que as minhas inspirações tiveram um começo e eu fortemente ativei uma âncora em mim. Eu digo, eu preciso ativar isso em mim. Eu preciso resistir. Porque se determinadas inspirações conseguirem, eu vou conseguir. O que Sim. que me diferencia? Eu sempre mentalizei muito o que eu não sei. O que é que eu não sei? Então, eu sempre busquei muito. E uma coisa, pronto, eu tinha tanta certeza do que eu queria que eu. A primeira foto da Zult, ela foi uma foto de estúdio, uma foto profissional. Enquanto, quando eu falei daquele cuidado da família, é porque o amor, né? A família tem medo, eita, Você no caso, tem algum empreendedor na sua família? Ou você foi aqui realmente decidiu se tornar empreendedora? Da onde veio essa vontade de estudar? Assim, foi de você? Ou alguém lhe posicionou, lhe direcionou? Como foi essa sua trajetória? a minha família, eu costumo muito dizer que eu sou honrada. Eu acho que eu tenho muito privilégio, porque o suporte, sabe? O suporte é muito importante. Mesmo eles tendo medo, porque como eu sabia o que eu queria, uma embalagem, vamos lá, uma embalagem. Foi difícil encontrar fornecedor, mas primeiro eu desenvolvi a Zut, fui atrás de fornecedores. Olha, eu recebi nãos, viu? Nãos. Eu não tenho problema algum em compartilhar para uma empresa meu fornecedor. Sabe por quê? Inclusive, comentei com sua sócia hoje, né, que o sucesso de uma mulher é, é o de outra mulher. Validado por outro. É verdade. Sim, porque olha, tem espaço para todo mundo. Com certeza. E o meu negócio, às vezes, soma no dela e por aí vai. Então, negócios são isso.
São pessoas conectadas e assim criam uma comunidade, sabe? Então, assim, todo mundo ganha. Porque muitas vezes, quando a gente sempre quer crescer, quer ganhar, quer ter conhecimento, mas dar, não é todo mundo que quer Não, dar não é todo mundo que para consegue. receber depois, não. Então, desde o início, eu sempre fui muito coerente e muito consciente que eu teria que investir e validar a Zult. A Zult não é. Eu não criei uma empresa, sabe? Eu criei uma marca de chocolate. No interior do Rio Grande do Norte, no interior do interior, né? Verdade. Mossoró já é o interior, lá é o Então, interior do assim, Mossoró. pô, hoje, graças a Deus, a gente tem muitas histórias em muitos estados e fora do país. E isso, assim, eu começo, obrigada, meu Deus, eu consegui. Uhum. Eu consegui. E a gente sempre vai querendo passar para o próximo nível, né? Sim. E é algo, assim, tão extraordinário que falo novamente na família, no cuidado. Minha filha, minha filha, embalagem, pronto, sacola, é tudo em milheiro, caixinha de alfajor, tudo é milheiro, porque eu já tenho consciência, eu vou comprar igual que todo mundo tem, eu vou, e em pouca quantidade é mais caro. Eu tenho um diário da Azul, a história da Azul. Em 6 meses aconteceu o que eu programei, o que eu sonhei para acontecer em 2 anos. É muito importante você visualizar aquilo que você quer. No início, você que produzia os doces, Eu fazia tudo. fazia tudo, Eu, ia eu pra vendia, olha só panela, o que eu mexia, fazia fazia. tudo Eu do vendia, início. eu publicava, É isso tá aí. entendendo? Começou do E zero. do Do zero, do zero. zero. E veja Bom, bem, olha, veja só um pequeno detalhe que foi assim extraordinário. Eu sempre comuniquei bem, porque eu tinha tanta clareza da grandeza da Azulti, porque eu tinha um produto bom. Quando você tem um produto bom e você sabe que ele é bom, o que é que tá faltando? verdade. O quê? O que é que tá faltando? Você tá errando em alguma coisa. E eu mentalizei Pau dos Ferros. Como que as pessoas vão conhecer a minha marca? Né? Interessante. Coloquei na padaria modelo, em condição. Eu cheguei lá, ei, deixa eu vender meu produto aqui. Aí levei degustação para todo mundo, para o pessoal. Todo mundo ficou encantado. Eu disse, você não vai pagar nada. E você vender, eu pago um percentual. Assim eu fiz em várias lojas, padarias, lojinha de tudo que conectava com a Zult. Roupa, casa. Por quê? Porque eu queria o acesso àquelas pessoas. Eu precisava. Em alguns, inclusive, eu não foi legal. Eu perdi, sabe? Mas eu sabia que eu ia perder. Só que Faz parte, faz parte. eu precisava daquele público. O E não. foi em um deles que o alfajor iniciou que eu fui notada. Vamos assim, ei, eu fui notada. Opa, eu fui notada. Então, assim, foi através disso que eu comecei a vender no Santa Clara, que um dos diretores foi me fazer uma visita pessoal e eu vi seu produto. E impactou, porque ele viu que era, ele disse, isso aqui é prêmio. É Eu digo, eu prêmio. sei, eu sei. Aí as pessoas, eu participei de um festival, o primeiro ano que eu participei do Festival de Martins, eu tive muito medo, porque eu não tinha dinheiro. Eu investi tudo que eu tinha. E assim, se eu pudesse voltar ao tempo, eu faria diferente. Obviamente, eu faria muito diferente. Mas naquela época eu não tinha a clareza que eu tenho O que que hoje, você viu a que errou? experiência, o que eu vi que eu errei, Sim. O que que você faria diferente? em me preocupar muito com detalhes. Muito, muito, muito. A gente que é Oi? perfeccionista, Interessante. isso te trava. A gente enxerga só aquilo e fica aquele negocinho assim. Você esquece de olhar para cá, porque às vezes o que já tá perfeito. Aí você Justamente. procura o pontinho. Ai, não, o pontinho tá me E incomodando. acaba não Eu Gente, e conheço fazendo. uma acaba pessoa não que é assim. Eu Eu fazendo. conheço conheço uma também. pessoa que é assim. Você, quando, vamos lá, tem uma marca, criei e agora validar. Pronto. Eu cheguei às pessoas certas. Mas por que que eu cheguei às pessoas certas? Porque eu apareci. Eu tive coragem de botar a minha cara, mesmo
sendo difícil, porque às vezes eu corro mountain bike, né? Eu participo de competições de mountain bike, eu amo. E eu passei completamente um ano fora de órbita, um ano naquilo ali, naquele mundo, porque eu disse, eu tenho que ser a Eu melhor, tô há eu 4 tenho anos já. 4 anos. Eu estou há 4 anos nesse Você, mundo. eu também. Totalmente fora, Você, focado no objetivo e buscando não, realmente mas você não tem noção. Eu passei enquanto um isso ano assim. evolui a gente, Eu não não é? consigo, evolui, porque você aprende, eu sou resistente. Você aprende com os erros, né? Você Meu aprende com Deus. os erros e aprende ainda mais o quanto você é forte, mesmo você se achando fraco. Sabe por quê? Muito interessante o que você falou, com licença a palavra. Você falou algumas vezes sobre mentalizar, né? Nós conversamos muito sobre isso, não é? Sim, sim. Conversamos, damos dicas na internet, fazemos stories, conversamos com outras pessoas. Gente, se você quer ser grande, eu tenho um sonho, você tem que mentalizar, você tem que pensar naquilo, acreditar. Você falou na certeza que iria dar certo, não é? Não é isso, verdade? Sim, sim, Então, sim. Eu escrevi a minha trajetória. Aí veja bem, aí eu escreveu a eu trajetória. escrevi a minha trajetória. Então eu tinha que seguir aquilo ali, mesmo como eu disse, meus pais tinham medo. Só que existe uma grande diferença. Eu tinha apoio. Eu sempre tive a minha família no meu apoio. Para vocês terem uma noção, meu pai é agricultor, ele veio de uma época que não teve oportunidade de estudar. Minha mãe, meu amor da minha vida, é vendedora de ambulante, empreendedora nata. Mãe, a senhora é a minha Aí maior já veio empreendedora de inspiração. onde veio, tá vendo? Eu sei que tem. Tem que ter. Então, assim, ela nem sabe, mas eu vou dizer agora, ela é a minha maior inspiração, porque ela resistiu. Talvez eu herdei essa resistência dela, sabe? A época dela era outra, a nossa e por aí vai. Você São herdou. épocas diferentes, mas assim, eu sempre vi a coragem nela, ela sempre foi muito forte. Você viu que através disso você conseguiu ver que era possível. Você E diz, ó, ela, ela resistiu. Se ela resistiu e eu, foi e deu certo, eu também vou resistir. Você sim. teve um exemplo Aí prático. você sabe o que acontece? No meu pai, agricultor, minha filha quer isso, eu acredito no sonho dela. Veja bem, como eu sou honrada. Como isso é grandioso. Meu pai aprendeu a empacotar. Ó, tá aí, foi ele que empacotou, tá? Como é que uma pessoa que tem a natureza bruta, né? De agricultor, De né? Nada agricultor, delicado. nada delicado, aprende a manusear uma máquina de canudo, aprende bombonzinho delicado, bombonzinho de Fica caramelo. muito bem embalado, Isso é meu pai, você vê que é gente. um produto Isso é o artesanal. meu Eu trabalho pai. muito na agricultura, e eu sei como é. Você sabe como é. Por isso que São quase 400 usinas de energia solar montadas na agricultura, para agricultores. você tem uma empresa, Sim, né? Então exatamente. você sabe como E isso eu sei o funciona. quanto eles são delicados de se conversar, de medir Sim, o comportamento, de ter palavra, né? e É um eu pessoal que é muito justo, muito muito correto. justo, Nome muito limpo, correto. dinheiro guardado, compra à vista, né? Eu aprendo com ele todo dia. Eu aprendo com ele todo dia. São pessoas muito Porque eu íntegras. fico, meu Deus, ele aprendeu, é uma nova atividade. Ele aprendeu, ele saiu da zona dele para aprender algo novo pelo amor que ele tinha a mim. Mesmo tendo o cuidado, minha filha, olha, não dá para ir devagar, não, não dá para. Eu não. Por que que você não faz as fotos em casa, no estúdio? Eu ouvia tanta coisa, mas eu disse, meu Deus, eu não posso ouvir ninguém. Eu tenho que me ouvir. É agora ou nunca. Então, assim, foi difícil fazer isso. Foi difícil, é difícil. Crescer dói, Sim, muito. crescer dói, Mas mas é faz muito parte. Eu prazeroso. gosto. Faz É parte. muito prazeroso. A gente acaba se acostumando com os processos, né? Não é Muito, verdade? muito. E assim, quando. Voltando à história do festival, eu não tinha dinheiro. Olha só, vou na prefeitura saber como é que funciona. No dia que eu fui, eu sempre andei assim, minha mãe, é sacoleira. Onde eu ando, vai azul, vai comigo. Você viu que lá na feira de Natal, semana passada que nós estávamos, eu estava com produto. Porém, eu não encontrei mais, não te encontrei mais para que você provasse, mas onde eu ando, eu levo azul comigo. Onde eu vou. Porque sempre existem pessoas que não conhecem, existem novas oportunidades, e é sobre isso. Se você achar que é só aqui, toda hora, você é empreendedor. Peraí, eu preciso só lhe interromper rapidinho. Você está me dizendo que para todo lugar que você vai, você leva a sua empresa, o seu produto, porque você já apresenta para as pessoas, você já fala do seu negócio
promovendo uma experiência. É assim? Todos os lugares, sem exceções. Todos. Todos. Uma boa jogada. E preste atenção, Com mulher. certeza. Isso é empreender. Aprendam a dar para receber. Porque, assim, se fosse para dar e receber logo, assim, às vezes a gente quer tudo de muito imediato. As A pessoas gente quer de querem imediato. plantar e já querem Receber colher. na hora. Isso, aí eu digo, não, se fosse para ganhar Uma pouco, planta com bomba. Já sobe na eu hora. ficava onde eu estava. Tem o tempo. Tem na Bíblia, tem um tempo para cada coisa, né? Tem É, tempo de plantar, tempo de colher, mas as pessoas querem mas imediatismo. é porque é difícil ter sabedoria para É isso. difícil. Durante o processo, por muitas vezes, a gente retorna lá. Se eu soubesse disso, eu não teria feito. Sim, mas naquela época, Você não estava você não preparada tinha, para você isso, não você não estava tinha. preparada. Tá bom, tá tudo Tá bem, tudo certo. tá tudo certo. E aí, o que acontece? Olha lá no festival. Quando eu cheguei lá, eu encontrei com a prefeita, eu tava barra floral. Minha barra floral, ela tem um chocolate branco 32% cacau com rosas orgânicas, né? A prefeita amou. Inclusive, eu tinha um repórter no dia lá. Eu dei uma entrevista. Eu dei uma entrevista, a prefeita amou, eu quero isso aqui como convite. Eu digo, certo, pronto, arrumei o stand. Já Eu digo, fez já uma fiz venda. meu stand. Meu Deus, uma venda? Eu paguei o meu stand, que eu não tinha Pois dinheiro. é, fazer um contrato de convite para a prefeitura com o Eu produto não tinha dela. dinheiro, eu não tinha. Eu digo, Fechou a opa, venda. pronto. Então, a Zuti tinha 6 meses. Então, aí, o que aconteceu em 6 meses? Que eu vi o meu sonho, eu digo, eu tô no caminho certo, meu Deus, está acontecendo, está acontecendo. É muito verdade. Eu não tô louca, Mas é, eu não tô louca. E o que aconteceu? Filas, as pessoas, onde? É franquia? 6 meses, eu não sou nem, eu tive, por exemplo, mas dá para ser eu franquia. tive muito, Não muito precisa de problema, tempo, sim. não. Dá para ser até Paris. Existem empresas Você que são entende criadas isso? para ser franquia, para ser franquia. Elas já são criadas nesse intuito. Não precisa ter um tempo Exato. específico. Existem vários formatos. A Você sabe verdade é fazer essa. isso, né, Natan? A gente tá estudando isso aí. Eita! A gente tá estudando. Não pode soltar muita coisa Não, aqui, Eita, mas a deixa... gente tá estudando sobre isso. É interessante. É muito É, interessante. Então, é assim, escalável, né? A escala é melhor do que com a unidade. certeza. Então, Martins, para mim, eu sou muito honrada, eu agradeço toda a minha trajetória, eu sou muito grata, muito, sabe? Por quê? As pessoas chegavam, ficavam assim, extremamente. De onde é? Pau dos Ferros. exatamente isso que aconteceu comigo aqui em Mossoró. Quando eu conheci a Zuti a primeira vez, tem uns É. 2 anos, foi exatamente em uma feira, em um stand, onde eu tive o primeiro contato com o produto, onde eu vi a embalagem, onde eu fiz uma degustação e vi que era um produto premium, um produto diferenciado. E fiquei chocado quando me disseram que era de Pau dos Ferros, né? Que era de tão próximo a gente, uma cidadezinha de interior. Eu disse, cara, estão trabalhando bem, porque esse aqui é um produto premium e só precisa ser conhecido, só precisa ser apresentado, na verdade, porque tem muito potencial. E eu vi isso há 2 anos atrás. Muito obrigada. Voltando a Martins, Vamos que lá. foi assim o. As pessoas começaram a perguntar: onde é? Onde fica essa. É, é franquia? Tava todo mundo muito impactado. A fábrica fica em Pau dos Ferros. Ótimo. Muito bom. Gente, onde era a fábrica? Na Na cozinha cozinha da da minha minha casa. mãe. Vocês Eu ia dizer, entendem estilo como a nós. mas é, comunicação. Olha Maravilhoso, só, preste maravilhoso. atenção, eu vou falar a aqui forma como algo você que é muito comunica. verdadeiro. Pode falar. Quando eu falo, foi intuitivo. Eu já, Você já sabia o que eu já falar. sabia, foi O que tinha que intuitivo, eu falar. não nem pensei. A fábrica fica em Pau dos Ferros. E isso, cada vez mais pessoas. Onde fica? Eu digo, a fábrica fica em Pau dos Ferros. é, e eu sempre me comunicava. As pessoas, é ali a dona, não sei o que. Sou a criadora. Eu só gosto de coisa diferente, né? Uhum. Enfim, eu disse, eu não sou dona. Eu sou a criadora. Eu crio, né? Eu crio o que você quer. Eu entrego a você, você vem. Eu gosto muito das pessoas que buscam coisas diferentes, né? É isso, eu digo, é. Aí a gente consegue entregar mais. Isso é gostoso, viu? Já é surpreendente, às vezes, algumas transformações, como a própria pedra ágata, né? Que é uma placa de chocolate recheada com manteiga de cacau, perdão, recheada com caramelo, flor de sal e pintada à mão com manteiga de cacau. É uma joia comestível.
né? Então, quando a gente consegue personalizar com a identidade da sua empresa, na cor da sua empresa e fazer uma joia, Com a transformar identidade da da empresa. empresa, Top. soma. Não, olha, eu estou vendendo, eu tenho uma Ágata, A mas eu identidade. posso fazer na sua paleta de cor. É transformador, porque você agrega valor. E isso traz muito, gera valor para ambos. É uma troca, sempre será uma troca. Aí lá em Martins, quando eu saquei muitas pessoas, aí depois todo mundo queria conhecer a fábrica. E eu, é uma fábrica. É uma fábrica, a gente só comecei no digital. Envio ou retirada. Até um professor da UERN, que eu me formei na UERN, né? E um professor João, que era de administração, queria fazer um encerramento da turma dele lá na fábrica, entrou em contato comigo. De imediato, ele disse: olha, a Zuti estava crescendo, sabe? Estava crescendo. E ainda, inicialmente, eu era quem atendia, eu era quem fazia. Eu já passei muito tempo assim. "Ah, meu Deus, por que eu deixei a vida que eu tinha para isso?" Eu pensava, eu chegava de noite no meu quarto, eu ia dormir. Por que eu fiz isso? Porque é exaustivo. Mas desistir não era a Faz solução. parte, né? Não é uma Por opção. que que a empresa não olha, por que que muitas empresas não dão certo? As pessoas é até meio clichê falar isso, as pessoas dizem: "Não, minha empresa fechou porque não, aqui não tem público para isso, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê". Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe por que que a maioria das empresas fecham? Porque o dono não conhece a empresa. Você abre um negócio sem conhecer o negócio. Às vezes as pessoas botam um café, aí eu não vou botar um, acho bacana, fantástico. Hoje não é o meu formato. Eu tenho que ter barista, eu tenho. Porque cada vez mais as pessoas estão sabendo o que é bom, café gourmet, e não é tão simples assim. Eu escuto, a gente precisa muito filtrar o que o cliente quer. Em que sentido? Você recebe muitas informações do cliente, muitas, e você precisa processar quais delas você vai levar. Agora sim, para o negócio dar certo, você tem que levar essas informações. Agora você tem que ter muita sabedoria para acertar. Porque você vai, faça, isso aqui, bota isso aqui. Quando você faz, cadê? Não vendeu. Mas era o meu cliente que queria. Gente, eu estudei o meu cliente, eu estudei o perfil comportamental e agora? As pessoas falam muito. Então, assim, é preciso saber e sentir realmente aquilo que é verdadeiro. Então, a Zut é muito sobre isso, sobre sentir, sabe? Por isso que eu falo, é a minha essência. Por quê? Porque eu gosto de entregar uma experiência, eu gosto de chegar em um local e ser muito bem recebido. Eu gosto de uma pessoa chegar, comprou, parabéns pela sua compra. E não obrigado. Tem gente que fica assim, sabe? Não é parabéns. Então são coisas simples que todo mundo merece. Não existe nada melhor do que você se sentir importante. E nós sabemos que toda venda é emocional. Mas a gente não pode ativar o nosso modo vendedor. A gente tem que entender o que aquela pessoa quer. Então, quando você sabe o que a pessoa quer e você entrega aquilo e ainda entrega mais, tudo acontece. Você falou, de onde veio o seu empreendedorismo? Quando eu captei isso, eu digo, meu Deus, eu sempre fui empreendedora. Eu com 7, 8 anos, gente, eu vendia limão e siriguela na minha cidade, de porta em porta. E preste atenção, olha o mindset da criança. Não era porque minha mãe pedia, não era, não. Eu com 8 anos de idade tinha uma balança na casa do meu avô, eu sabia que, não, tem que vender de um, que lá tinha um pé de siriguela e na minha casa tinha um pé de limão. Eu sabia usar a balança, porque meu avô tinha gado, aí eu digo, é aqui que pesa. Eu sabia que tinha que botar 1 quilo, mas ninguém tinha me ensinado aquilo. Eu vou vender de quilo. Comprei os saquinhos, eu saía com o meu primo, Joãozinho. Inclusive, parece até história de quadrinho, né? Mas não é, é muito verdade isso. A gente saía com isopor, a gente se divertia. Aí
quando eu me toquei, eu digo, meu Deus, ninguém me ensinou a fazer isso, a sair, vender, mas era tão gostoso. Eu digo, eu sempre fui empreendedora, eu sempre, sabe? Então, assim, quando você encontra, é muito importante, porque como qualquer outra profissão, tem desafios, tem obstáculos, e é fundamental você ir para as soluções e não para os desafios. Aqui não deu certo, vai por ali. É nesses erros e acertos que todo mundo erra. Essa história aí foi com qual idade? Sete Dos e 8 limões? anos, eu tenho até uma foto Vendendo os limões, de né? luz. No Encanto, eu hoje moro em Paulo do César, mas minha cidade natal, Encanto. Então, Hum, assim, isso já era fora da caixa. com certeza. Eu comecei meu empreendedorismo, hoje eu vou contar. Hoje eu vou contar Eita! porque eu já prometi que um dia ia contar. Como a história dela foi assim, a minha foi bem parecida, né? Minha linha empreendedora começou basicamente assim. Meu pai, ele já fazia algumas coisas, era mestre de obra também, era vendedor, trabalhou muito com venda de sal, e ele sempre gostou de empreender, abriu também um mercadinho de bairro, e eu ajudava ele nisso também, e ele também gostava de investir na criação de suínos. Ele criava porcos, e eu tinha uma média de 8, 10 anos. E adivinha quem que juntava o comer do porco nos vizinhos? Era eu. E eu pedia muito dinheiro a ele para comprar alguma coisa, eu precisava, ele dizia, ó, você tem que aprender a ganhar dinheiro. Você vai trabalhar comigo e eu vou lhe dando algum dinheiro. Tá bom. Aí a gente fez um acordo, eu trabalhava com ele, ganhava algum dinheiro. Na época, acho que R$ 5 por semana. Muito pouco, né? Mas para mim eu ficava muito satisfeito. E eu via que na criação de suínos, né? Criando os porcos, que eu juntava comida, o trabalho praticamente era meu. Eu dava água para os porcos, juntava comida, dava banho. E eu via que toda quinta-feira ele ia para a feira e ele comprava alguns porcos novos, novinhos, né? O leitãozinho Sim. porque ele comprava de um preço bem mais barato, 20, R$ 30, e levava para o chiqueiro, para eu juntar o comer dos porcos, né? Para eu alimentar eles. E depois de 3 meses, 4 meses, aquele leitãozinho virava um baita de um porco, né? Onde ele fazia o abate e vendia a carne fracionada. Então, um porco que custou 20, R$ 30 transformava-se em 300. Eu digo, esse negócio é bom. Vou trabalhar com meu pai e vou ganhar R$ 5 por semana. Em 4 semanas eu juntei 20. Aí ele disse, e aí, vai comprar o quê? Eu digo, eu quero comprar um porco. Aí Oi! ele disse, um porco? Eu disse, porque eu tô querendo comprar uma bicicleta, mas é R$ 150. Daqui que eu junto R$ 150 de 5 em 5, eu vou comprar um porco, que eu já junto a comida. Daqui a 2, 3 meses a gente mata esse porco e eu vou ter o dinheiro da bicicleta. E eu fiz. Comprei o porco, ele, então eu vou pra feira com você, a gente compra seu porco. Eu comprei. Continuei juntando a comida que eu já juntava, né? E o meu porquinho foi crescendo lá no meio. Quando deu 3 meses, vamos abater o porco. Eu fiz quase R$ 280. Comprei uma bicicleta, um Discman, um monte de coisa. Uma Ainda fiquei. bermuda. Não, mas peraí, aí presta atenção agora na visão. Comprei uma bicicleta, um Discman e sobrou na faixa de uns R$ 60 e eu comprei o quê? Mais 3 porcos. Por quê? Porque eu sabia que ele ia multiplicar. Então eu aprendi já a investir e empreender de uma vez só. Isso eu tinha de 8, 10, 12 anos. Seu pai ensinou o processo a você? Exatamente. Ele ensinou ou você Ele visualizava? ensinou porque ele fazia. E eu visualizei. Mas você poderia nem. Poderia Não, eu criança. Eu poderia quero, não não. ver, não Eu vou ligar para brincar. isso. Isso, eu poderia, mas eu já tinha uma mentalidade de que eu via que funcionava. Então é assim que vai ser. Comecei assim. Então é uma coisa que, não sei se a gente nasce com isso, se a gente nasce observando mais as coisas e a gente decide fazer. Muita gente pode observar e não ter a coragem de executar, de fazer, né? Também tem Eu acho essa. que É o difícil sair empreendedor da zona de nato mesmo, ele conforto. tem a coragem. Eu acho que o Coragem. diferencial é a coragem. Eu acho que querer empreender, todo mundo quer, muita gente sabe, muita gente quer, mas poucos têm coragem. Eu acho que é Tem que mais ter isso. É, muita coragem, porque nós amanhecemos e anoitecemos com medo, com desafio, com preocupações em nossos negócios, em dar certo, em dar errado, com novos investimentos, com Novos novos investimentos. pensamentos. Tudo vai dar certo? Não, mas eu Não, só vou saber se der se eu fizer. é, justamente. E eu vou fazer. é porque o risco também precisa ser calculado. Inicialmente, quem sabe o que é risco? A gente, Pois é. a gente não aprende o risco. Muita gente diz assim, e se não der certo? Aí eu olho e digo, e se der? Entendeu? Justamente. Natanael, Existem os dois pensamentos sempre, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio. Ah, meu copo tá meio vazio. Não, meu tá meio cheio. é Entendeu? muito, muito bonita a sua história. É muito, muito inspiradora, inclusive. Hoje, você tem quantos negócios?
Boa pergunta. Eu sabia. É Ele uma nasceu pergunta para boa. isso. Vai, Verdade. vai pro concurso, vai É. ficar. Pois Vai. é, eu não me vejo estudando para passar num concurso, para viver daquilo ali. Sua mente não Não sua mente, funciona, O não. concurso ele limita você. Ele diz, ó, você pode vir até aqui. Daqui você não passa. você só A olha. ideia de não saber quanto eu vou ganhar no final do mês me fascinou. Primeiramente, Realidade é essa. limitar o que se pode ganhar, né? Por que você é empreendedor, cara? A ideia de não saber quanto eu vou ganhar me fascinou. Eu tenho uma, Isso é negativamente ou positivamente? Não, mas pode não ganhar nada. Posso, mas eu posso ganhar muito. eu tenho Eu uma não sei pergunta. quanto eu vou Sabe o que ganhar. é? É você. Eu sei fazer dinheiro. É, isso, Eu fazer sei dinheiro, fazer fazer dinheiro. dinheiro. E isso aí é ambição, você tem que ter. Não é Todo mundo tem que ganância, ter. não é ganância. Isso, existe uma Ambição diferença é gigante. muito diferente de ganância. Presta Claro. atenção. A ganância, ela é soberba, não recomendo. Mas você ter ambição, você querer o que é melhor, você foi criado para isso. Deus disse que nós viemos para a terra para comer o melhor dessa terra. Os grandes nomes da Bíblia, os caras foram ricos, foram milionários na minha vez, tenho que ser pobre, tenho que... Não, cara, tá Existe errado. isso, não. É. Na Bíblia fala muito mais vezes em riqueza, em prosperidade, do que em salvação. Você sabia que a Bíblia fala 10, Fala mais em 20, dinheiro 30 do que em vezes mais salvação. em Verdade, riqueza, em isso aí. prosperidade do que em salvação? Muita gente não sabe disso, mas é verdade. Hoje nós foi uma coincidência, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco hoje à tarde. Foi muito por acaso, né? E foi Muito. uma coincidência assim, nossa, que. Mas era preciso aquele momento. E a gente falou sobre isso, porque assim, você é escritor, Sim, né? Um jovem. com certeza. Quantos negócios você tem? Vá, chegou sua vez, viu? Agora, além de escritor, O, vai ter é, uma produtora de livros, uma editora. Verdade. Temos. só para finalizar, nós comentamos que os livros, o que ensina é o que tem na Bíblia. Com certeza. Os melhores Os livros melhores livros. ensinam os princípios bíblicos. Então, assim, a gente já nasceu com o manual. É, a Só Bíblia tem precisa. tudo. Tá, entende? E você. É, e sua história. Eu tenho certeza que você tem uma história Agora você vai linda. contar a sua. Me conta a sua história, Conta a vai. Eu minha quero. história. Sim. Eu quero saber se você honra a sua história. Um pouquinho só, Eu pode ser. quero saber quando você começou a empreender. Foi por necessidade, no meu caso, né? Olha, Porque necessidade. Você vê que cada um Você tem ficou por uma. necessidade ou ficou porque. eu fui órfão de pai, né? Eu Olha, nasci porque a minha mãe namorava com um jovem rapaz e ele nos abandonou e minha mãe engravidou e ficou sozinha, no caso, né? Os meus tios se tornaram pais e a gente ficou só. E eu assisti minha mãe passando a muita. gente, mais de uma pessoa. É, a gen- Hum. eu assisti minha mãe passando muita dificuldade comigo, muita precisão de comida, de roupa, e aquilo era muito ruim, né? Para mim, sempre foi momentos que, quando eu volto a esse lugar, me faz voltar realmente a um passado que eu não quero nem estar lá, a não ser que vá me traga uma nova missão, né? Mas é a sua história. Você Exatamente. precisa ressignificar isso aí pra gente incluir isso na sua vivência, porque é a Eu, sua história. eu entendi que o dinheiro era bom com 13 anos, porque eu comecei a trabalhar, minha mãe pediu para me trabalhar para ajudar Necessidade. ela, Por justamente. Eu fui necessidade. ser Pelo amor. garçom, foi. Ó, é muito bonito quando você falou assim, eu disse sua história, você não falou no singular. Ele disse Ele nós. incluiu Ele, nós. nós, entende? Isso. Ele ia vencer, ele ia vencer porque ele queria honrar a mãe dele. Isso. Sim, ele Você tinha um tem noção que propósito. tudo, a família é a base da gente? É, sim. Aí muitas pessoas às vezes comentam comigo. É muito fácil comentar achismo, gente. Achismo eu acho que é a pior coisa que existe. A família no trabalho não dá certo. Eu só dei certo por causa da minha família. Eu cresci cheio de vontade, porque eu entendi que o dinheiro soluciona problemas. Fome, sede, remédio, roupa. Entre uma casa que não tem uma feira para você ver a desgraça que é. Não é verdade? É. Uma criança chorando, não tem um remédio, não tem um leite. A mãe não produz leite com fome. Eu entendi que aquilo ali, se eu tivesse força, a gente ia sair daquele lugar. Você, E sem eu querer, você comecei- conseguiu quebrar um dos maiores. Como é que a gente pode chamar? Uma das maiores travas, um dos maiores paradigmas da humanidade,
Uma frase que todo mundo conhece. Uma frase que todo mundo conhece. O dinheiro é a raiz de todos os males. Quem nunca ouviu isso? O dinheiro não é raiz de mal. O dinheiro, ele é bênção. Ele é prosperidade. Você não tem como ajudar ninguém se você não tiver dinheiro. Entendeu? Você precisa ter dinheiro. Ah, o dinheiro é sujo. Não é. Não O é. dinheiro é bênção. Entendeu? Então, quando as pessoas têm essa mentalidade, têm essa trava na cabeça, ela não consegue ganhar, ela não consegue prosperar. Porque desde pequeno já foi implantado isso nela. Entendeu? Sim. Então, você quebrou isso ainda quando pequeno, não por inteligência ou não porque foi ensinado, mas por necessidade. E você conseguiu quebrar isso e conseguiu mudar. E graças a Deus, isso mudou na sua cabeça quando você era pequeno ainda. Entendeu? Eu comecei a ver que era bom o dinheiro. Bom. E assim, Dinheiro é muito bom. um ponto para mim voltar para você, né? Que na verdade hoje nós precisamos que você fale um pouco do seu conhecimento para que a gente possa receber Ah. e compartilhar para o mundo inteiro, né? Quando eu entrei em um supermercado, eu não olhei mais para minha conta bancária. Eu disse, mudei de vida. É bom Você demais. conseguir fazer a feira sem precisar olhar O quanto saldo, tem o no saldo, cartão. entendeu? Meu Deus, quanto é que tem? Agora tem 50, tem 200. Eu comecei a entrar, entrei uma vez, duas. Pronto, agora vai. Não é maravilhoso? É incrível. E você poder dar isso a alguém. Não só trazer para si, mas você poder ajudar um amigo, um parente. Ei, cara, o que foi? Dinheiro tá aqui, ó. Pega, tá aqui. Resolve o seu Dando problema. o que ele É não teve, tá vendo maravilhoso. só? É Você maravilhoso, E entendeu? as pessoas só precisam de conhecimento. Na verdade, não sei se as pessoas já entenderam, mas o intuito disso aqui, desse podcast, não é conseguir patrocinadores, não é ganhar dinheiro, não é arrecadar. É a gente conseguir levar uma mensagem para quem não acredita que é possível chegar lá. Porque aqui vocês vão ver pessoas que saíram do zero, que não tinham nada e conseguiram chegar. Você vai ter exemplos reais de pessoas que venceram na vida, que realmente chegaram ao topo e continuam subindo. Porque é possível para qualquer um. Pra qualquer um. Ele me deu uma mensagem há 15 anos. 15 anos, Natan. O Eu acho livro. que tem mais ou menos isso. Uns 10 anos, Ele me 10, 12 convidou anos. para um almoço, Natanael. Nós éramos colegas nesse tempo, na verdade. A gente era bem crente da Assembleia, não era? Falava língua estranha e tudo na época, não era? Era muita língua estranha. Uns 10 anos atrás. Reteté, machava, Ah. aquele negócio de igreja mesmo, sabe? Ele me chamou para um almoço, pentecostal, Tiago, exatamente. Me chamou para um almoço e me deu um livro de presente. Diga aí. Agora deixa eu lhe contar, para a gente poder fechar. Eu não entendi a mensagem, porque eu não sabia o que não era sabia. aquilo. Eu não sabia o quanto aquilo poderia mudar a minha vida. Lembra, Natan? Hoje a gente está no mesmo propósito, tentando levar uma mensagem, não por livro, mas por uma Interessante, não é? conversa, É por uma interessante, não, história. é verdade. Ele me É deu real. real. É, você viu quando ele falou da história dele. Sim. É, Eu percebi. tá, ele nem esperava, né? A gente Não. começa a entrar num assunto. Desculpa, a gente entra num assunto, entra em outro, mas assim, quando é a história da gente, é muito mais fácil. Você, e aí, a minha, você amou? Demais. Pois Eu é, tenho uma pergunta ainda. é muito mais fácil admirar o outro, olhar para a história do outro. E a sua? Meu amigo, eu virei sua fã agora. Olha, seu livro dedicatória, Sim, viu? sim. Eu virei sua fã Eu vou mandar agora. para você. Sabe por quê? Porque quando eu perguntei pela sua infância, ou, perdão, quando eu perguntei pela sua história, você foi lá. Ele reviveu. Ele Ele reviveu. parou, ele relembrou e ele contou aquilo. Gente, quando a gente não nasce em berço de ouro, quem não quer? Todo mundo quer. Às vezes até quem nasce quebra. É É. verdade. Quem Não- nasce herdeiro quebra. Aqui quebra, porque não é todo mundo que sabe Que ele não aprendeu as lidar com bases. dinheiro. Eu tenho uma pergunta para você. Deixa eu Tá, terminar. termine, vá. Sua história é muito linda. Obrigado. Pelo amor de Deus, honre sua história, porque eu Claro. fiquei. Você tá vendo como isso é importante? Demais. Você já sabia da história de Natanael? Você já sabia? Hum? Já. Você admira ele, né? Claro. Eu respeito O muito cara ele. que te deu um livro, por- eu tenho certeza que você é inspiração para ele. Com certeza. Que bom, cara. Ei, Eu já vi. cara, eu tô aqui impactada. Sabe por quê? Porque eu gosto muito. A gente precisa honrar a história da gente. Com certeza. Se você não honra de onde você veio, se você não se orgulha disso, você não vai honrar a sua história atual. Verdade. E tudo é história. Tudo, sempre. Tudo é história, sabe? Então, assim, diga sua perguntinha. Minha pergunta é que nós acreditamos em uma vida saudável, né? Nós treinamos há muitos anos e
como você compartilhou, você é atleta de mountain bike, não é? Mountain Eu bike. gostaria de saber qual a importância do esporte em sua vida como executiva, o que você poderia deixar de mensagem para as outras pessoas. Nós entendemos que esporte é equilíbrio, né? Natan? Equilíbrio, né? São Equilíbrio, todos os pilares. mente. Não é só você Qual o tempo trabalhar, você não é só... reserva para isso? Se é todo dia, se é três A vezes na gente só quer semana, mostrar, a gente só quer fale mostrar. tudo, não esconda nada. A gente só quer mostrar para as pessoas que é possível você empreender, é possível você ter família, é possível você ter uma vida saudável. Todo mundo tem 24 horas. O dia de todo Verdade. mundo tem 24 horas. Então é prioridades. Se você equilibrar isso. Então são pilares. A gente quer entender Sim, isso na sua colocação. sim, e na verdade é muito difícil. É Você muito tem, difícil você você. tem uma especialidade, né? Hã? Você Ah! conhece? Claro! Feminina! É menina ainda mais. É linda ela, perfeita. Ah, você Maravilhosa. pedala? Eu pedalo, mas eu tô sem bike no momento. Ah, Eu vi um vídeo seu também na Bici Sport, não é? sim, você é bici Tem esporte. um vídeo Paulinho é lá você. referência, viu? Sim, Aqui, claro, nossa. sim. É, Você a história dele fazendo. também é muito bonita. Tá vendo como é história, A gente? história dele é maravilhosa História. mesmo. Tudo é história. Tudo é história. Você já leu Storytelling, o livro? Hã? Já leu o Não, livro esse livro eu Storytelling? não li ainda. Muito bom. Se você já tem muita Storytelling. base dele, muito conteúdo, eu vou mandar para você. Ah, É muito muito bom, obrigada. muito bom. É, eu quero ler o dele. Você vai ler, É Eu muito quero bom entender também. Eu a já li o mente dele. dele. ele me A ajudou. mente, quando a gente entender a Sim, mente, claro, verdade. Eu já li é, o dele, Eu vou mandar para foi você. escrito agora, recente, né? Então tá fresquinho tudo, é muito bom, não, muito você não conteúdo vai me bom. enviar, eu vou comprar. Muito Sim, conteúdo bom. claro. Eu vou É porque comprar. a demanda eu pedi Aí depois, se agora. você quiser me dar algo de presente, tudo bem, eu Sim, claro. recebo. Mas o seu livro eu faço questão de Que comprar, porque coisa eu vou boa. ler lembrando do menino aí, Que coisa maravilhosa. viu? Obrigado por suas Sobre o palavras. esporte, sim, é fundamental. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado em vários equilíbrios. A gente tem que equilibrar tudo. É. Consegue sempre? Não. Por exemplo, agora eu tô sem treinar, geralmente, depende muito da competição que a gente vai. A gente conhece novas pessoas porque tudo é relacionamento, Claro, né? verdade. Relacionamento, quando nos conhecemos em Natal, a gente não tínhamos nunca nos vistos. É, E o que verdade. aconteceu? Um elo. Já existe um elo aqui, já Sim, existe um claro. laço. Tomamos café na ótica dele, e um dos negócios dele que eu fiquei assim. Eu digo, ele deixa Desenrolar. eu conversar um pouquinho aqui com ele. Você aprende alguma coisa, né? Pois é, porque detalhes importam Importa. muito, Muito, né? com É, certeza. o ciclismo, na minha vida, ele é muito importante, porque é lá que eu vejo até onde eu consigo chegar. Maravilhoso. É difícil, Você vai ao seu qualquer, limite, é isso? eu vou ao meu limite. Era isso que eu queria entender. Você diz lá que eu vejo que eu consigo chegar, é porque você É, leva até o limite. porque eu digo, se eu conseguir aqui, eu consigo Isso. ali. Não é fácil também, não. Ninguém gosta de dor, Na né? verdade, a Mountain gente bike, como consegue qualquer outro muito mais do que o esporte. que acha que pode, né? Mas a Nosso gente corpo não ele se, aguenta. não se O que não conforma. aguenta é a E mente às vezes você se torna inspiração para para outras outras pessoas pessoas. Claro. e você nem sabe disso. É, Você desse jeito. inspira outras pessoas. É, o mountain bike para mim me transformou, porque Faz quanto ele tempo já nesse esporte? faz um tempo, já faz mais de 10 anos. Bom, Faz uns 14 anos, né? E a Nayane que começou é outra de hoje. Pronto, eu parei, mas eu já vou voltar em janeiro. ótimo. Eu já Quando? vou em janeiro e com um desafio gigante. Como que eu, sem treinar, a gente treina, existem treinos específicos para determinadas provas. Uma prova com serra é completamente diferente de uma Sim. De prova asfalto. estrada. Não, eu não corro Ah, é asfalto. só estrada e serra. Mountain Só bike é Só para trilha. areia, barro. Só trilha. trilha. Barro, é. Ah, legal. Aí vai ter uma prova em Bananeiras, né? Bananeiras, Serra. Cidade linda, Serra. Aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou pra essa prova sem treinar? Mas eu vou. Sabe por quê? Só pra entender que eu consigo. Sim. Vai ser sofrido, vai. Vai doer, mas Vai consegue. doer. Normal. Também não é certo, não. Não faça isso, não. O bom é se Porque tem que preparar, né? treinar. Não faça, não. Mas assim, eu acredito muito, muito de verdade em propósito. Porque é o seguinte, em 2017, eu treinava Speed. Speed é aquela do pneuzinho fino. Fininho, que aquela é asfalto. Aquela é asfalto. Eu treinava nela para exatamente adquirir mais resistência, enfim.
Eu sofri um acidente em 2017, treinando para uma prova que era lá de Pau dos Ferros. É mesmo. Foi. Eu fraturei o crânio de uma ponta a outra e eu tive traumatismo craniano. E eu fiquei 4 dias em coma. Nossa. E veja bem, assim que eu não me lembro, mas se eu não estivesse mais nesse mundo, eu nem sabia, Nem porque eu sabia o não que me tinha lembro. acontecido. E não foi imprudência, não foi nada. Parece que foi um equilíbrio e a forma com que eu bati a cabeça. Mas aonde que eu quero chegar? Não me levaram o SAMU que chegou na época, não me levaram nem para o hospital de Pau dos Ferros, já me trouxeram para cá, para o Tarcísio Maia. Equipe médica muito pronta, muito preparada. Fui muito bem cuidada, mas só Deus. Você, a sua família, o seu irmão, meu irmão é médico, e foi aí, a verdade é que eu saí do meu trabalho quando meu irmão se formou, porque eu realizei o sonho dele, eu tinha, olha sempre como a verdade é mais profunda. Eu amava criar, eu sempre gostei de coisa diferente, então assim, só que eu tinha responsabilidades. Então, por ter responsabilidades, e quando eu realizei o sonho dele, porque os meus pais não tinham, é uma universidade pública, sim, mas tem despesas. Então, quando meu irmão se formou, que eu consegui, né, que eu fiz parte desse sonho dele, você faz parte do sonho de uma pessoa de várias formas, viu? De várias. Quando eu realizei, eu fiquei realizada, e agora é minha vez. Porque eu sentia que ainda não era o momento. Mas eu tinha que brilhar. Ou eu fazia o que eu queria, o que eu sonhava, o que eu acreditava, o que eu via que outras empresas não faziam e não entendia por quê. Eu ficava assim, mas por quê? Eu digo, agora é minha vez, agora eu vou brilhar. Porque se eu não fizer isso, eu vou morrer levando essa culpa. Eu vou morrer sabendo se é assim ou não, mas eu vou fazer acontecer. É, isso foi muito profundo. Né? Isso é muito. Tá vendo novamente a família? Para onde Sim, vem? sim. Tudo volta para a gente, né? E volta de forma extraordinária. Eu nunca pensei hoje, eu sempre quis, eu sempre soube onde eu queria chegar, mas a cada dia que passa, eu sempre vou me encontrando e evoluindo mais como empreendedora, como pessoa, como filha, como irmã, como amiga, como líder da minha equipe. E a gente começa a ver, é sobre pessoas. É Sempre. sobre pessoas, Sempre é. sempre. Sempre. E meu irmão, na época, por que que eu entrei no meu irmão? Entrei no formato em falar do meu irmão. Porque na época ele estava no internato, no Tarcísio Maia, e graças a Deus a gente teve um suporte, porque os médicos tinham professores dele, e os médicos olhar para a família, olhar para o meu irmão. Não tem, só Deus. Ele sabe, ele entende. Ele entende. Uhum. É muito cruel. É. E Deus. E eu ia ficar, eu ia ficar com inúmeras sequelas. Eu tive uma paralisia facial que corria o risco de ser irreversível. Ela era irreversível, nem com cirurgia revertia. Eu fraturei a mastoide, um ossinho do ouvido, gente, é o menor osso do corpo humano. Como é que uma pessoa fratura? O menor corpo humano. Como? É, eu passei um tempão desequilibrada. É, eu repetia, a parte do trauma, onde o meu traumatismo craniano, a região do meu cérebro que foi atingido foi uma delas foi a fala, a repetição. Eu repetia as coisas incansavelmente, a mesma coisa. Tadinha da minha mãe, né? A bicha, minha filha vai ficar doida. Isso foi há quantos anos? Foi em 2017. Ah, bem recente. 1º de agosto de 2017. A data do seu novo aniversário. Eu nasci de novo. Então, assim, foi uma recuperação difícil, tudo era muito novo e eram muitos riscos. E eu sempre, não, é porque ela é forte, é nova, é atleta. A medicina é um milagre, foi um milagre. A ciência, né? A ciência. Não ter, só aguardar.
Eu digo, meu Deus, eu tenho um propósito. Eu estou aqui nesse mundo com um propósito. Então, isso me sustentou muito em vários momentos, sabe? Em vários momentos difíceis. E isso me fez sempre acreditar que eu voltei a pedalar depois de 1 ano e 7 meses. 1 ano e 6 meses. Minha mãe morria de medo. Eu não ando mais de speed. Eu tive que preparar minha mãe. Eu tive que preparar minha família, mas eu não desisti. Maravilhoso. Sabe por quê? Não foi imprudência minha, foi uma fatalidade. Poderia ter sido de carro. Ai, você é doida, não tem medo, não tem. Gente, a única sequela que eu fiquei, olha, eu uso um aparelho auditivo. Uhum. Não foi nem a falta da audição, foi um zumbidinho que eu aprendi a viver com ele tranquilamente. Na época era horrível. Então ele está sempre aí. Ele está sempre aqui para lembrar daquele dia, Sim. sabe? E ele não, eu me acostumei a viver com ele. Não tem problema algum. Não tem problema algum. O caso, eu fico relembrando algumas coisas e eu percebo. Eu fraturei a clavícula também, sabe? E depois que eu fui para casa, recebi alta, que eu tive noção do que, de que eu sofri um acidente, porque aí voltou a memória aos poucos, né? E eu percebi, a cabeça doía, tudo doendo. E ai, claridade, televisão, telefone, eu nem olhava. Por quê? A pancada, a minha vista, eu não suportava. Eu jamais ficaria em um ambiente desse. Foi difícil a recuperação. Só que eu corri tantos riscos e isso aqui é tão insignificante que eu não tem Deixou importância passar, alguma. né? Não tem importância alguma para mim. Eu trato porque tem a medicina tem uma alternativa. Opa, eu quero, claro que eu quero. Buscar o que tem à disposição, né? Sim. Isso é Então, bom. isso eu comecei a entender. Eu digo, eu preciso me fortalecer em algo quando eu não tiver forças. Forças porque, gente, você ter um posicionamento. Quando você aparece, você é julgado, você é exposto, você é criticado, Toda hora. toda hora. Eu falei disso hoje. Isso é normal. Então, Isso é bom. É muito comum. mas no início No gera um início grande dói, desconforto. gera medo, gera Gera um desconforto. grande desconforto. Então, quando você entende, eu preciso disso, é por mim. Já passa a gente para o próximo nível. Eu tenho 33 anos, né? Eu tenho 33 anos. E esse ano eu acredito que foi o ano mais difícil da minha vida. Eu costumo dizer que eu renasci. E eu renasci na idade de Cristo. Então, eu passei por Você muitas situações. renasceu, só lhe interrompendo, você fala que renasceu em mentalidade, conhecimento, em relação a quê? Eu perdi pessoas. Sim. E corri um grande risco de perder a minha avó. A minha avó é outro milagre, que aí reviveu tudo aquilo. Eu tive a sorte, eu fui honrada em ter mais de uma mãe. A minha avó é minha mãe, me criou também. E ela teve um problema seríssimo de saúde que chegou ao mesmo caso. Os médicos só aguardar. E minha avó é uma pessoa de luz. Então, assim, eu senti muito. Eu me afastei das UTI porque eu poder me julgar. Por que que eu não estava mais visitando ela? Por que que eu não ia mais? E isso é, mexe emocionalmente, vai lá no Claro. subconsciente e lhe Sempre, destrói. sempre. Então, assim, foi um ano que eu realmente tive que fortalecer algumas crenças que eu digo, se eu estou aqui, se eu suportei isso, se eu venci isso, eu me casei, eu me divorciei, entende? Tudo nesse ano. Então, assim, se eu resistir a isso, eu resisto a qualquer outra coisa. Então, eu cheguei no meu pior momento. Então, quando a gente começa a entender e encaixar tudo isso e entender que você está aqui para algo maior, mesmo você achando que não aguenta, e quando você tem noção, eu digo, meu Deus, eu tô aqui para um propósito.
seja, se eu ajudar uma pessoa, se eu conseguir que aquela pessoa seja, tire algo de mim que são na vida dela, eu já fico Receba muito algo, isso, né? Capte algo. capte algo. E eu comecei a ver, porque eu saí no Sebrae esse ano como case de sucesso no Dia da Mulher. A minha história foi contada. E isso, assim, é muito gratificante. E foi através dessa história que recebi convites. Eu nunca tinha dado uma palestra, assim. Eu dei uma palestra para 300 mulheres, sem nunca ter ido. Sem Hoje eu nunca estou ter fazendo a feito. Vox Você fez uma para diferença, né? entender o que eu não domino. Que a gente não sabe, a gente É, paga para saber, claro. né? E gente, eu vi mulheres chorando, mulheres. Aí eu fiquei vendo cada vez mais. Obrigada, meu Deus. Se eu tiver Isso é um contribuído, propósito, porque você isso, contribuiu. isso É um me propósito. fortaleceu. Isso me fortaleceu É, e eu renasci esse ano. tem uma história que eu li, eu não lembro em qual livro eu li, mas eu já li essa história, que é da Estrela do Mar, que você já deve ter escutado, né? Que o mar traz até a areia todas aquelas estrelas do mar, e quando elas ficam muito tempo ali, elas morrem, né? Aí ele tava andando na beira da praia e jogando, né? Pegava e jogava lá no mar de novo. Pegava e jogava. Aí alguém que tava acompanhando ele disse assim: Mas por que que você tá jogando? Você não tá vendo que são milhares delas? Você não vai conseguir salvar elas. Ele disse: Eu posso não conseguir salvar todas, mas aquela que eu joguei pra vida dela eu fiz diferença. Então, para É, aquela ali, eu trouxe alguma coisa, eu impactei alguma coisa, né? Não vou conseguir para todo mundo, mas se eu conseguir trazer algo de benefício para alguém, mudar a vida de alguém, para mim já vai ter feito muito sentido. Então, é propósito. é exatamente sobre isso. Eu me lembrei agora que a época que eu falei da UERN, do professor, Sim. né? É incrível como a gente tem a solução na hora. Voltei a esse assunto agora porque eu disse, foi a minha primeira palestra. Porque eu fui vista, né? Eu saí numa revista, eu saí em outra revista de Natal e eu comecei a ser vista. Eu digo, Hum. olha, Parece que eu tô o melhorando. trabalho devolve. Tá Eu dando estou certo. conseguindo, Trabalho Gladys. devolve. Obrigada. Trabalho devolve. Obrigada, é verdade. É verdade. Sabe? Porque às vezes a gente desacredita e tá tudo bem. Tudo passa, né? Uma fase, mas eu resisti. Então, qual a diferença do sucesso? Sim, é resistir. É resistência. Com Resistência. O certeza. mountain bike me traz resistência, Bom, bom. viu? E voltando ao professor do Sebrae que entrou em contato comigo quando eu estava na casa da minha mãe, querendo levar a turma para encerrar a disciplina dele, eu Na fábrica. na fábrica de Na chocolate, fábrica. eu ah, pensa rápido, eu disse, João, professor, é o seguinte, a nossa produção interna, a nossa cozinha é pequena, a gente ainda vai ampliar o nosso espaço e hoje a gente não recebe nem os nossos parceiros, porque é proibida a entrada na cozinha. A gente não tem uma capacidade técnica produtiva para receber uma turma, certo? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou até aí. Vou levar tudo, a gente Eu vou até monta aí, aí, levei mostra. chocolate para todo mundo, dei uma palestra, fiz gente chorar. Pois é. Pronto, foi a minha primeira. Aí eu digo, tá resolvido. Pronto. Você tá entendendo? O que era um Você não O problema, né? problema eu trouxe uma solução. Aí eu Ela, digo, eu já ela, sei. ela me deu a sacada do segundo livro. Pois é, o problema. Tá Isso vendo? aí, tá Você vendo? entendeu? Entendi, Tá vendo? entendi. Qual é? E nisso lá, eu falei, eu disse, gente, vocês queriam conhecer a fábrica? Trouxe a fábrica Tá até aqui. vocês. Tá aqui a fábrica. Também. Eu fotografei a cozinha, tá aqui. Todo mundo ficou assim, sabe o porquê? Quando você fala fábrica, vamos lá. Quando lá em Martins eu anunciei a fábrica em Pau dos Ferros, mentaliza, a pessoa mentaliza aquilo. É, Como é a isso. fábrica? Já pensou? Um produto lindo, sofisticado, feito com muito cuidado. Abre aí, por favor, para você ver. Prêmio. São vários. Não vou abrir, não. Ah, Esse aqui Abre eu é vou aí. muito levar. empacotado. Aí São tem três. outro empacotado. São Tem, é três muito camadas, ó. cuidado. Tem Isso é outra camada manual, aqui. isso é muito cuidado. Então, Esse- me responde uma coisa. Se eu falasse, eu produzo na casa da minha vai mãe. abrir. Não, você não Você ia. vai levar qual Eu pra vou- cá? Se você abriu esse. Ela mandou abrir para mostrar, mas é Deus. muito bom. Vocês precisam provar É bom, isso é aqui. bom, é maravilhoso. Isso aqui é muito bom. É uma Ele não pergunta. tem como. Você envia para todo o Brasil? Sim, Envia? enviamos. Envia? Hoje sim. A partir de quantas unidades? Como funciona?
como as empresas fazem para te encontrar? Instagram, endereço, Instagram, site, tu, contato o nosso comercial. site Por está sendo. favor, Eita, gostaria. já tô dando spoiler. O nosso Fala lá. site está sendo desenvolvido. Sim. Os envios, a gente envia sim, o formato para todo A o partir de país quantas através dos unidades? correios, transportadora. A decisão é do cliente, né? A Sim. decisão é do cliente. Mas a gente costuma, com muita frequência, nessas cidades circunvizinhas. Muitas vezes, pela quantidade dos produtos, a gente consegue frete grátis, a gente envia para cá, para Mossoró, a gente faz envios com muita frequência. Então, assim, E agora no Natal, né? Vai ter agora no muita demanda, Natal. aumenta. É. Ó, vê o que é teste. Vou contar um segredo agora. Eu entrei no iFood aqui em Mossoró para um teste. Hum. Eu digo, todo mundo cobrava uma loja da Zult aqui Uma em loja, uma Mossoró. unidade aqui em Mossoró. Como é que eu vou validar essa loja? O iFood. Estudo, né? Tem que estudar. Hum, Opa, o iFood. o iFood. Porque eu vou pagar o iFood Para divulgar para para mim, divulgar, mas eu não vou ter a loja, não vai ter a vamos ver estrutura, se você vai só funciona. entregar. Isso. E as pessoas vão conhecer o produto, porque é um produto premium, Sim, incrível. sim. Só que, devido a eu não estar preparado para aquela plataforma, devido a eu não fazer o trabalho correto, e aí? Não deu certo, Não deu. entende? Uhum. Eu já entendo hoje Mas que é apenas mais uma diversidade, são né? testes. Pois Tá é. vendo como são testes? Você tem que testar. Uhum. Verdade. Você tem que testar. Eita, vai dar certo, mas vai custar esse preço. Não, eu não consigo agora. Mas quando Não eu é a conseguir, hora, eu já não sei é o como tempo, é. eu já sei como é. Eu já sei como é. E É isso. o trabalho do empreendedor basicamente é esse. É É. você vencer as adversidades, porque a gente até falou sobre isso no podcast passado. Foi. Toda adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Napoleão Frase de Hill, isso Napoleão aí. Hill. É. É prático. Napoleão O Hill. que que ela encontrou? Ela se deparou com uma adversidade. Não sei se vocês pegaram o insight dela aqui da história passada. Ela se deparou com uma adversidade, onde ela disse que a fábrica do negócio dela era em Pau dos Ferros. E a fábrica era basicamente a cozinha da mãe dela. Era basicamente, não. Era a Onde cozinha. ela apresentava um produto premium. Então, como é que ela se deparou com isso? Uma turma disse a gente quer ir conhecer a fábrica. Pronto, ela se deparou com um problema. Era uma adversidade. Só que toda adversidade traz a semente de um benefício equivalente ou maior. E ela encontrou essa semente. Ela disse: Ah, então vocês querem conhecer a fábrica? Vamos para a fábrica. Vamos levar a fábrica até vocês. Montou tudo lá, apresentou o produto, apresentou a cozinha, fez palestra e cresceu o negócio dela. Uma opção que ela tinha, uma adversidade que ela tinha para diminuir Solução. o negócio dela, ela transformou numa solução e trouxe um benefício maior. Eu comunicava tão bem. O Instagram era assim. E eu não tinha a capacidade técnica, eu não entendia de tudo. Mas sabe o que eu fazia? Eu via como os grandes faziam. Aí eu fazia do mesmo jeito. É dessa Porque às vezes eu forma. não sei fazer, olho pro grande. Faça o que eles estão fazendo. Se você não pode pagar o preço, eles já sabem. Eles já traçaram, já fizeram o caminho, né? Então, você relatou novamente essa questão do professor da UERN. Para mim, foi mais gratificante, porque eu me formei lá. E quando eu disse, tá aqui a cozinha, tá aqui a minha fábrica, onde eu comecei, né? Eu perguntei, alguém imaginava que fosse assim? Não teve uma pessoa que imaginasse que fosse na cozinha da minha mãe. E todo mundo ficou assim impactado. E você tá vendo? Porque eu implantei. É o meu negócio. Aí já pensou, falou, não, eu faço em casa. Que grandeza era essa? Como era que eu ia validar aquilo que eu sabia que era um produto assim bom? Eu tenho um produto bom. E era o que você precisava E fazer. era o que eu precisava Criar fazer. uma marca é fácil, o difícil é Validar. isso. É. Eu percebo muito que você é um leitor assim, bem nato, né? Eu Então, gosto de aprender. você já leu a estratégia do Oceano Azul? Que A fala sobre o Oceano estratégia do Vermelho? Oceano Azul. Não, Oceano Vermelho, Oceano Azul. É sobre isso. quem O escreve? Oceano Azul, tá todo mundo lá. Hum, Tá todo mundo lá, todo mundo. E o vermelho tem bem pouquinha gente. Aí pra onde é que vai? Pra onde é que a gente vai? pra onde É pro tem... vermelho! Pro vermelho! A história, eu tô procurando já, mas senão eu esqueço. Você vai. A história do Oceano E Azul. A estratégia. estratégia do Oceano Azul. É.
Certo. O jeito Disney de encantar clientes. Sim. Eu vou na Também. Disney, eu tenho que ir na Disney, porque o cara era obcecado. Sabe por que que eles deram certo? Porque ele era obcecado pelo negócio, pelo cliente. Verdade. Tá Eu fazendo preciso, retornar, eu né? preciso sentir como é lá, entende? Sim. Então, é sobre isso. Quando a gente entende, como a gente consegue entender como as coisas funcionam, aí pronto, aí você sempre vai se preparando mais, você vai conseguindo transformar também outras pessoas, porque quando você cresce, outras pessoas crescem com você. Sempre é assim. É um É. livro, parece ser um livro muito bom, viu? A Estratégia do Oceano Azul. Como Sim. criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. E Esse eu não li. vamos Quero ler. partir para o encerramento. Você faz, Natan? Vamos. Se deixar, a gente vai a noite Gente, toda era aqui, só né? meia hora. Não, já Uma hora e 10. Ah, foi. caramba. Vamos cuidar. Vamos fazer aqui. Eu preciso fazer logo uma pergunta para ela. Sim. Uma das últimas que a gente faz, né? Hoje, sabemos que você tem um case de sucesso. Sabemos que você tem outros negócios já sendo encaminhado. Mas as pessoas precisam conhecer. Vamos deixar aqui os contatos, informações para a gente acessar e vocês terem a oportunidade de conhecer realmente esse produto, de sentirem viverem essa experiência. Mas a pergunta final que eu queria lhe fazer é só pelo que você entendeu do nosso negócio, da nossa proposta aqui no podcast Além do Topo. Eu quero 2 nomes de 2 pessoas que você indicariam, que se conectariam com isso aqui, que entenderiam essa mensagem como você entendeu, que possa somar, contribuir e ser relevante para a gente e para o nosso público. Eu quero já agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Gostou da oportunidade? Nossa, Que bom. eu fiquei sabendo até a história de vocês. Isso é Em grandioso. Hoje nós primeira fizemos mão, viu? história, né? Isso é Em grandioso. primeira mão, ninguém, Isso ninguém é nunca contou as grandioso. histórias aqui. A Tá gente vendo? nunca contou. Tá Foi a vendo primeira só? vez. Isso vai A ficar na sua história do internet. seu podcast. Isso vai ficar na internet, ó, anos e anos. As pessoas vão ouvir, 10 escutar. anos. A internet tira em 10 anos. Tem 10 anos, mas Mas a gente precisa ele posta validar de a nossa novo. história. Ele É. posta ou faz outro. É. Não é Olha, verdade? você tá Pronto. vendo como a gente tem que entender como tudo funciona? Claro, claro. A gente precisa usar o que a gente tem ao nosso favor. Não adianta, ó, tem muitos problemas. E quanto mais você cresce, mais problemas vão aparecendo. Então você tem que estar preparado. E a gente E- não pode querer menos problemas, né? Não. Nos problemas é que a gente E- cresce, a gente evolui. E o podcast de vocês, sabe o que eu percebo? Na verdade, é uma oportunidade. Aqui está falando sobre muitos assuntos, né? O empreendedorismo leva para vários nichos. Mas o que vocês estão fazendo hoje aqui comigo é grandioso. Sabe o que vocês estão promovendo a Isso. minha marca? Isso. Vocês estão Isso é verdade. promovendo a minha marca. Existirá muitas conexões. Sim, verdade é essa. entende o que é isso? Entende o que vocês fazem? Vocês não ganham nada, né, para estar aqui. Não. Não ganham Até absolutamente. agora, sem investimento. Pois Né? é, sim, eu sei como é isso. Mas por quê? Porque vocês têm uma visão, Isso. né? Então, assim, Já eu- saiu um, viu? Hum? Saiu, Natan. Saiu um já, viu? Um abril, não foi? Pode falar, Natan. Ah, Natan, vai tranquilo. agora. Tô tranquilo. Você É. vê como é as coisas, não é? Como Vo- começamos em 3, um já saiu. Agora, pô, a gente não desiste de nada, então estamos aqui. vamos agora, Você ia me dar 2 nomes. 2 nomes de pessoas que E se enquadram nesse quadro, nesse perfil. Pessoas empreendedoras, pessoas que têm um case de sucesso. Pessoas que têm um conteúdo, uma experiência para passar para a gente, para os espectadores, né? Todo dia eu aprendo muita coisa. Todo homem que eu encontro, ele é superior a mim em alguma coisa. E disso eu aprendo dele. Uau. Eu agarro de forma muito verdadeira o empreendedorismo feminino, sabe? Top. Muito. Eu tenho uma parceira hoje aqui em Mossoró, né? Porque nós também trabalhamos no formato de parceria. Sim. A gente revende. A gente não vende só para o consumidor final, certo? A gente vende, a gente terceiriza. Sim. A gente conecta a nossa marca com outras marcas. O que acontece? Perdi até o raciocínio, agora me chamaram ali, perdi a noção do que. Pelo amor de
Deus, não me chame nos bastidores. Você estava falando da sua parceira aqui, né? Tem uma mulher Sim, que é o pronto. empreendedorismo Ó, feminino. Hoje ela vende Azult aqui em Mossoró. E hoje também eu pude entender um pouco da história dela, uma história de sucesso. Tássia, ela tem um, um salão bem renomado. E ela disse: Eu só cheguei até aqui porque eu tive coragem de botar um carrinho na rua. E ela Sim. atende ela atende uma classe assim bem elevada. Tá vendo como ela era boa? Como ela era boa, ela começou num negocinho pequeno e chegou, eu digo, "Pô, case de sucesso." E já abriu outro negócio, agora assustou. Os Que nomes, né? Sustou. O Os nome nomes. é, Ela Sustou. precisa passar os nomes, né? é isso, ela tá passando aí. Uma é essa Tássia, né? Que é, hoje ela tem uma franquia É da daqui. Sostô, né? Não, a franquia não, a marca A dela. marca dela. É, a marca Ah, é a de dela. gelato? É do gelato. Sim, sim. Que inclusive é, foi lançado agora um sorvete da Azul, lá, um gelato da Azul, né? Ah, que Sorvete mesmo. legal. O gelato da Azul, de caramelo com flor de sal. Hum, Então, assim, hoje a história dela me chamou muita atenção. Eu tenho certeza que ela vai inspirar vocês, sim. Eu outras consegui chegar pessoas aqui. e outras mulheres. E a outra? Você me deu um. Outra São lá dois da nomes. minha terra, lá Pode ser do mulher. encanto, e Já vai tem. ser mulher. Nosso podcast tem muita mulher, viu? A gente tá Vo- dando muita oportunidade para as mulheres. Ó, teve aqui, já tem uma próxima que tá agendada, tem mais outra, já tem 3 agendadas, viu? Tá passando aí os homens. Você pensa que mulher não tá empreendendo, mas tá, Hum, viu? As mulheres estão em primeiro lugar Eu no não sei se ranking é porque os mundial. homens Você estão sabia disso? empreendendo pouco ou é porque as mulheres têm mais coragem de relatar o que estão fazendo. Acho que as Não, mulheres têm mas, mais coragem. mas existe um estudo que fala que as mulheres estão em primeiro lugar em rankings de executivas, Sim, empresariais, sim. na frente das empresas. Isso, Veja o plenário. verdade. Quem está lá em cima são mulheres. sim. Outra mulher que me inspira, também é uma grande amiga e empreendedora nata, porque ela agora vem entrando no digital com muita força. E vocês que são do digital sabem o quanto é É, difícil, o difícil. quanto você tem que fazer, repetir, Só repetir. estamos porque é difícil, né? É, Fácil, todo mundo faria, não é? Na todo verdade. mundo faria. Vocês precisam muito conhecer a história e Qual é o as nome dela? pessoas precisam conhecer a sua história, Vitória. Vitória de Pau dos Vitória de Ferros. Pau dos Ferros, ela estava comigo lá em Ela trabalha com estética Isso, feminina. lembra? Estética não, apenas com Ah, sobrancelha. Um único sobrancelhas. ela tem um ateliê de sobrancelhas. Pra você ter noção, no Sim. interior, só de sobrancelha, A como gente se não conheceu sustenta? ela A gente lá, não só Não, conheceu ouviu ela. acho que eu falar. falei, né, da minha Falou, amiga. você comentou dela. Então, assim, ela acreditou no negócio, porque geralmente, pronto, salão. São vários negócios, Isso. é unha, é cabelo, é depilação. Ela, não, eu vou só pra isso aqui. Agora eu vou ser a melhor nisso aqui. Focou na única coisa. Muito bom. Eu vou ser melhor nisso aqui. Aí, a história dela é muito linda, porque ela acredita, ela paga o preço, né, e ela Faz valer a história, faz né? valer a história, Veste a porque é sobre camisa, segue. história, é sobre história. Vitória, venha contar a sua história, venha inspirar mulheres, Tá feito o porque você convite, viu? inspira pessoas. Vamos concluir. Foi um Ah, prazer. a Zult, né? O nosso Instagram, Zult Sim. Chocolateria. Isso, lá. Nosso Instagram é Zut Chocolateria, se escreve Zoete, Z-O-E-T, Chocolateria. Lá tem todos os nossos canais de venda, temos vários formatos, inclusive vários canais que agora a gente sempre vai encontrando novos formatos. O que a gente entrou agora? Corporativo, né? Claro, mas personalizados, casamento. Então, assim, você tá vendo como você precisa escolher, porque vão surgindo, quando você consegue validar algo, vão surgindo outros. Então, você aumenta as categorias, né? São várias Vão categorias surgindo agora, Azul. ramificações, né? Vão surgindo Isso. outros. Então, assim, vocês precisam provar o nosso chocolate. Vai na Zult. Na Zult ninguém chega lá sem provar, sem ter essa experiência, porque pra gente, o que é grandioso é entregar mais do que o cliente espera. Ele chega esperando algo e recebe mais. Você imagina? É Aprendi isso muito hoje. gostoso. É muito gostoso. E isso faz com que a pessoa se sinta especial, porque ela sente. Tá vendo como é sobre sentir? Sim. Claro. Então, muito obrigado por
poder compartilhar a Nós minha que história com agradecemos. vocês, poder aprender com vocês. E isso é muito grandioso, porque é quando a gente sempre existe um pedacinho de um bocado de gente, né? Eu costumo dizer assim. Isso é o que faz a gente resistir e admirar. Olha a história dele. O menino olha, Isso aí. e porco. Tinha lavagem, né? De primeira era Isso. lavagem. Tinha que Isso. pegar lavagem. Lavagem, gente. Tem os Eu sei porque baldinhos. meu pai tinha porco. Eu Isso. via ele fazendo. Era assim. É lavagem, um menino buscando lavagem. Coisa Exato. podre. Exato. E Isso ele aí. ia. E ele entendeu como era que o negócio funcionava. Isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por me permitir viver esse momento hoje com Nós vocês. que agradecemos. Foi maravilhoso receber você aqui. De Obrigada. verdade. Deixa o recado aí para os nossos telespectadores para comentarem, né? O Sim, que claro. achou, se contribuímos em alguma coisa, se foi algo relevante para você. Comenta aqui nos comentários, diga o que você achou. Relata aqui aquele insight que você pegou. Ah, escutei isso aqui para mim mudou, fez diferença. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso aqui. E esse é o nosso intuito, é levar essa informação, esse conteúdo para vocês que estão aqui nos acompanhando. O nosso podcast é feito para você que acha que tem dificuldade, né? Aí quando você se depara com uma história tão linda como essa, que bateu o doce em casa na panela, vendeu porta a porta, chegou hoje a fazer grandes negócios, hoje com a empresa estruturada, palestrando algumas vezes para motivar pessoas, não é verdade? Então você que escuta nosso canal no Spotify ou no YouTube, compartilhe, deixe chegar para várias pessoas, faça o bem dessa forma, né? Obrigado a todos. Deus abençoe vocês. Show, encerramos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.